Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro. Antes de darmos início à solenidade, gostaríamos de solicitar que desliguem seus celulares. Homenagear os profissionais que contribuem e contribuíram com serviços relevantes ao sistema Confea-CREA não é só uma forma de agradecimento por suas importantes ações em prol da área tecnológica nacional. É também uma maneira de reconhecer que o presente é o resultado de bases solidamente construídas no passado. O CREA-RJ concede o Diploma do Mérito da Engenharia e da Agronomia e a inscrição no Livro do Mérito aos profissionais que desempenham e desempenharam importantes papéis no setor tecnológico. Silêncio, por favor. A premiação é de grande importância para o Conselho, pois presta justa homenagem a profissionais, entidades de classe e instituições de ensino que se notabilizam ou se notabilizaram por serviços prestados à sociedade. Já a inscrição no Livro do Mérito honra os nomes de profissionais falecidos que tenham prestado relevantes serviços à comunidade. Assim, vamos, neste momento, iniciar a composição da mesa de abertura desta solenidade. Convidamos o senhor presidente em exercício do CREA-RJ, engenheiro mecânico Paulo César Smith-Metri. Convidamos o senhor chanceler da Comissão do Mérito do CREA-RJ, engenheiro civil Luiz Carneiro de Oliveira.
Desculpa, eu preciso acessar. Desculpa, eu preciso acessar para botar o microfone. Desculpa, amigo. Futuras obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais carida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, lá para o que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, mas certes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, com pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nesse momento, passamos a palavra ao senhor presidente em exercício do CREA-RJ, engenheiro mecânico Paulo César Smith Metri. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer, uma honra ter essa plateia aqui no nosso CREA e para nós honrarmos os nossos heróis da engenharia. Eu me sinto especialmente gratificado porque eu estou numa interinidade relâmpago aqui na presidência do CREA. Por causa das eleições, o presidente teve que se ausentar e eu, como primeiro vice, eu assumi. E não é que eu assumi exatamente na época da entrega da Laura ao Mérito da Engenharia, dupla sorte, né? Bem, senhores, para não me alongar mais, vamos começar a conhecer os nossos heróis. E não só heróis, como personalidades também que nos presenteiam com a presença aqui. Quebrando o protocolo, que eu sou adepto sempre de quebrar o protocolo, eu queria lembrar que o nosso presidente da mútua, o doutor Paulo, ele tem que pegar um avião. Então, nos seus papéis aí, pega o papel dele e coloca na frente, tá, para ele poder pegar o avião. Eu não quero ser responsável pela falta dele na reunião da mútua de amanhã, que vai julgar os nossos processos, os nossos pedidos dos engenheiros, vários pedidos que tem lá. Passamos a palavra ao senhor chanceler da Comissão do Mérito do CREA-RJ, engenheiro civil Luiz Carneiro de Oliveira. Boa noite a todos. Quero agradecer muito a presença, companheiros, senhoras e senhores. Esse prêmio, desde 2007, o CREA homenageia os profissionais que se destacaram, se destacaram, não só no ano de 2017, mas também em anos anteriores. Eu queria agradecer muito os companheiros que compuseram a Comissão do Mérito, o querido Evaldo Valadão, a Cládice Diniz, Yara Nagli, companheira amiga, o Chacon, que está fora, está licenciado. Então, isso eu queria manifestar aqui o meu agradecimento. E eu vou passar a palavra, queria que a Yara Nagli falasse algumas palavras. Está convidada. 2 minutos, por favor. A chanceler adjunta, engenheira civil Yara Nagli, vai falar. Olha, a gente está... Boa noite, senhores.
Boa noite à mesa. E eu queria dizer que eu estou muito, especialmente, estou muito emocionada, porque esse prêmio este ano, foi um resgate do valor desse prêmio para o plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, para a gente é muito importante a presença de vocês. A gente ficou muito lisonjeada por fazer parte dessa comissão de tamanha importância. E eu queria aqui agradecer especialmente a equipe, toda a equipe do CREA, que vestiu a camisa, porque a gente teve uma série de contratempos, mas que foram todos sanados em tempo hábil. E agradecer, então, a equipe de comunicação, que realmente foi campeã, a nossa apoio e assessoria da comissão, Roseli, Eliana Leite, Nelson Diamantino, e dizer aos senhores muito obrigada pela presença. Vamos começar o evento. Obrigada. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro civil Fernando McDowell. Gostaria de agradecer o convite. Me sinto maravilhado com o que eu estou aqui assistindo, de amigos da faculdade, hoje quase todos eles trabalhando na área de engenharia. Eu, em particular, nunca parei de trabalhar na engenharia, dando aula no IME, na pós-graduação. Venho agradecer esse convite, que para mim é uma honra estar ao lado de tantos engenheiros fora de série que conseguiram fazer da sua vida realmente algo muito importante para a sociedade. Eu, graças a Deus, tive essa sorte também, e por isso eu quero agradecer a vocês o convite, que para mim foi assim sensacional. Não vou deixar mais de esquecer qualquer lance que a gente possa ter aqui. Um abraço. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor deputado estadual, engenheiro civil Eliomar Coelho. Bom, inicialmente quero cumprimentar todos os companheiros de mesa, cumprimentar todos e todas que estão neste plenário, e dizer que hoje nós estamos num dia de festa, né? Dia de festa porque trata-se exatamente do reconhecimento daqueles que fizeram a boa engenharia e daqueles que continuam fazendo a boa engenharia. Engenharia esta que tem contribuído de forma efetiva para alavancar o desenvolvimento do nosso país e, ao mesmo tempo, também trazer, como consequência, melhoria na condição de vida de todos nós. De maneira que eu acho que é mais do que louvável, né, o reconhecimento, a importância dessas pessoas, desde a primeira Revolução Industrial, quando surgiu a máquina a vapor, carvão vegetal, passando pela segunda, com o surgimento da eletricidade, o motor à explosão, e agora que nós estamos vivendo a engenharia genética, a tecnologia da informação, a nanotecnologia molecular, a inteligência artificial, todos esses empreendimentos ou eventos ou acontecimentos, a presença da engenharia se fez de forma a contribuir muito, e é claro que isto que está acontecendo hoje à noite, nada mais, nada menos, vem refletir o reconhecimento dessa instituição CREA, nossa instituição, exatamente por esses valorosos companheiros. Passamos a palavra ao senhor presidente da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, engenheiro civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães. Gostaria de cumprimentar os componentes da mesa, na pessoa do nosso presidente em exercício, engenheiro mecânico Paulo Metri, cumprimentar os nossos conselheiros regionais, conselheiras regionais, a Comissão do Mérito e todos os agraciados com a Laura, que
receberão daqui a alguns minutos, né, todos os convidados, seus familiares e os colaboradores do CREA Rio de Janeiro, por essa iniciativa que já tem há alguns anos, mas que vem a valorizar os profissionais que se destacaram na história da engenharia do Rio de Janeiro e da engenharia nacional. Esse congraçamento, né, com a láurea, a questão ao mérito que o CREA Rio de Janeiro realiza, de fato, é fundamental e valoriza o nosso sistema profissional, buscando, sim, sempre o destaque da engenharia nacional e sempre em defesa do que nós temos de melhor na engenharia nacional. Então, muito obrigado por estar participando deste evento, presidente Paulo, e de fato, colocamos a mútua à disposição de todos os profissionais como braço assistencial do sistema com FEA, CREA e mútua. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor ex-secretário de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Alberto Muniz. Primeiro, a saudação aos companheiros da mesa. E, bem, a minha presença aqui, eu não sei como é que... na verdade, eu vim para dar um pequeno testemunho a respeito de um homenageado que vocês, aqui no CREA, estão hoje dando um lugar de honra e de destaque, que é o engenheiro Rubens Paiva. Então, eu quero dizer a vocês que a razão de eu estar aqui é para dar um pequeno testemunho e, ao mesmo tempo, mostrar que eu tive um breve período da minha vida em que eu tive a honra de conviver com ele, com esse engenheiro, que vocês hoje estão homenageando. Quero dizer que ele teve uma trajetória nessa homenagem que vocês prestam. Ele foi um engenheiro que começou a sua vida desde a atividade na Escola de Engenharia, como representante de turma, como dirigente do diretório acadêmico, como dirigente da União dos Estudantes na época dele, e, ao mesmo tempo, ele se dedicou à vida política e à vida profissional como engenheiro. Foi eleito deputado, e foi um deputado que se destacou na articulação do que existia na época em que se discutiam as reformas de base antes do golpe militar de 64, ele foi um grande ativista da frente parlamentar, e nessa frente parlamentar nacionalista, ele era um defensor da engenharia nacional, entre outras questões fundamentais da política, que eram as reformas de base, a democracia do país, e ele, então, se destacou nessa frente com vários outros companheiros, como Almino Afonso e tantos outros. O breve período de contato com o Rubens Paiva é que ele nunca abandonou a política. Ele continuou com o escritório de engenharia, ele teve um período de exílio na vida dele, ele foi preso, ele teve que se asilar dentro do país na época de 64, teve que ir com outros companheiros, como Valdir Pires, que hoje é vereador na Bahia, e foi governador da Bahia, foi ministro depois na Nova República. Eles tiveram que se exilar, e depois, no retorno ao Brasil, ele começou a reorganizar a sua vida profissional como engenheiro, mas nunca abandonou a sua atividade, a sua sensibilidade política. Manteve a articulação com seus companheiros que voltaram do exílio também, e nesse período, principalmente numa época bastante negra, em que eu vinha também, eu não sou do CREA, mas eu fui até o 5º ano da Escola de Engenharia. Aqui fui presidente do diretório da escola e vivi a época de 1968 do ato institucional, fui presidente dos estudantes naquela época e depois, com boa parte da minha geração de ativistas, nós enveredamos para a vida clandestina, porque ali sim nós enfrentávamos uma ditadura, não havia nenhum espaço democrático de ação, não haviam partidos políticos organizados, ao contrário, eram todos proibidos naquela época. E, então, nesse processo, chegando ao ano de 1970 e 71, foi o período que eu tive a oportunidade de conviver muito de perto com o Rubens Paiva, até o dia em que o Rubens Paiva foi preso em casa. Ele tinha o escritório dele de engenharia, foi preso em casa, e vocês sabem que ele foi um dos que foram assassinados pela ditadura.
submetido a bárbaras torturas e foi assassinado pelo regime ditatorial da época, em 71, por uma atitude que não havia nenhum engajamento. Nós tínhamos responsabilidade, porque boa parte de nós enfrentávamos o regime nas condições que a gente tinha da época. Mas ele era um ativista que se vinculava democraticamente à luta pela reabertura democrática do país, e nisso aí o Rubens foi preso e acabou sendo barbaramente torturado, assassinado, e essa é que foi a realidade. Quer dizer, então, o que eu queria dizer a vocês é que o CREA está de parabéns ao procurar reativar essa memória. Quer dizer, o Rubens, ele teve um papel também na luta pelo salário mínimo do engenheiro, mas o principal foi a trajetória política e democrática que o Rubens teve. E essa questão democrática é vital para que, mesmo nas associações de classe, a gente consiga, de alguma maneira, discutir em algum tempo essa questão. E acho que, quando o CREA homenageia o Rubens Paiva, ele está sinalizando uma disposição de enfrentar essa dificuldade. A nossa democracia, e hoje nós não estamos num regime ditatorial, estamos num regime democrático, mas estamos enfrentando situações críticas no país. A engenharia brasileira, junto com o processo em que, no país, nós não podemos negar os erros de diversas pessoas, políticos, não políticos, técnicos, que se envolveram no processo de corrupção e têm que serem punidos por isso, mas nós não podemos também destruir a tecnologia nacional, destruir as empresas nacionais, fazer com que essa tecnologia, que tem um papel de ponta, não só no país, mas no exterior, é um avanço inegável que a engenharia nacional adquiriu, e hoje ela está saindo pelo ladrão. Hoje nós temos um desemprego brutal na categoria dos engenheiros, e hoje nós estamos atravessando, então, uma crise que a gente precisa se esforçar para separar o joio do trigo. Punir quem tem que ser punido, mas procurar manter de pé todos os avanços que foram conquistados, e eu tenho certeza que o Rubens estaria acompanhando esse movimento do CREA, e tenho certeza que ele, da trajetória que ele teve, é um ensinamento que nós precisamos colher, e vocês estão de parabéns por terem lembrado dele, e eu fico muito grato de ter essa oportunidade de passar um pouco esse testemunho para cada um de vocês. Obrigado. Nesse momento, nós vamos fazer a entrega de algumas placas de menção honrosa, reconhecendo a contribuição profissional para a área tecnológica. Convidamos o excelentíssimo senhor vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro civil Fernando McDowell, para receber a placa de menção honrosa das mãos do senhor presidente em exercício do CREA-RJ, engenheiro mecânico Paulo Metri. Convidamos o senhor presidente da Mútua, engenheiro civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães, para receber a placa das mãos do presidente do CREA, Paulo Metri. Convidamos o senhor deputado estadual, engenheiro civil Eliomar Coelho, para receber a placa das mãos do presidente em exercício do CREA-RJ, senhor Paulo Metri.
Senhoras e senhores, é chegado o momento da entrega do Diploma do Mérito e inscrição no Livro do Mérito 2017. Mas antes de darmos início à entrega, gostaríamos de saudar as autoridades presentes. Senhora Isabel Cristina Junqueira de Andréa, presidente da AENFER. Senhor Ivan Ribeiro, presidente da ABENC. Senhor Haroldo Matos de Lemos, presidente da CAERJ. Gilberto Mascarenhas Barbosa do Vale, diretor da ABPE. Antônio Henrique Albuquerque, ex-superintendente regional de trabalho no Estado do Rio de Janeiro do Ministério do Trabalho. Maria das Flores de Jesus Teresina, diretora da AENFER. Carlos Alberto Muniz, ex-secretário municipal de Meio Ambiente. E os conselheiros Carlos Eduardo Perdigão Chuque, Cládice Nobile Diniz, Evaldo Valadão, Luiz Rodrigues Freire, Pedro Alves, Nilo Ovídio Lima Passos, Marco Antônio Barbosa, Yara Nagli. Se esquecemos alguém, desculpa. Depois a gente fala se esquecemos alguém. Bom, vamos primeiramente convidar os galardoados com o Diploma do Mérito Profissional. O primeiro homenageado desta noite é o geólogo Alexis Rosa Numer. Graduou-se pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, em 1984. Adquiriu grau de mestre em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e concluiu doutorado e pós-doutorado em Geociências pela Universidade de São Paulo. Foi coordenador do curso de Geologia e chefe do Departamento de Geociências, além de vice-diretor do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente desenvolve pesquisas microscópicas em zonas de falhas e fraturas representativas de atividade neotectônica, que ocorrem em rochas e solos, e exerce o mandato de diretor do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Indicado pelo Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, convidamos Alexis Rosa Numer para receber o Diploma do Mérito Profissional das mãos do conselheiro do CREA-RJ, engenheiro agrônomo Luiz Rodrigues Freire, e do excelentíssimo senhor vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro civil Fernando McDowell. Por favor. Pessoal, vamos ser breves, por Senhor favor. presidente, doutor Paulo César Mestre, meu nome é... Desculpe ficar de costas para você, senhor, por causa do auditório. Meu nome é Alfredo Jacques de Moraes, eu sou médico ortopedista e tenho a grande honra de cumprimentar, em nome da minha família, o professor, doutor, diretor Alex Rosa Numer, por essa condecoração. E cumprimentar o brilhantismo da festa, a Vossa Senhoria, e os demais componentes da mesa, mas minha palavra principal é mostrar o sacrifício da família com o homem que se projeta no seu meio técnico. Eu sou testemunha que o doutor Alex, ele fez o mestrado, ele fez o doutorado, ele vai para
seropédica, segunda-feira de manhã, fica até sexta-feira à tarde. E, às vezes, sábado e domingo, ainda faz exercício de campo com os alunos e assina papéis e tudo mais, e leva papéis para casa. Então, ele tem a família no background, dando todo esse suporte que ele precisa, e nós, particularmente, temos uma pequena parcela nisso. Então, a apresentação, a diplomação pelo CREA é de grande valor técnico, e o reconhecimento dele pela família é muito mais técnico ainda. Muito obrigado. Nosso próximo agraciado é o engenheiro civil e eletricista Armando Meton de Alencar Fialho. Armando Meton de Alencar Fialho graduou-se em 1949 pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Percorreu sua trajetória profissional e aposentou-se após mais de 40 anos de dedicação ao trabalho na Estrada de Ferro Central do Brasil e na extinta Rede Ferroviária Federal. Foi um dos pioneiros na implantação do sistema de eletrificação do trecho de subúrbio do Grande Rio da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil. Ocupou o cargo de professor da cadeira de Eletrotécnica da UFRJ, foi diretor e conselheiro da Associação de Engenheiros da Estrada de Ferro Central do Brasil. Indicado pela Associação dos Engenheiros Ferroviários, AENFER, convidamos Armando Meton de Alencar Fialho para receber o diploma do mérito profissional das mãos da presidente da AENFER, engenheira eletricista Isabel Cristina Junqueira de Andréa, e do senhor presidente da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, engenheiro civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães. Pessoal, peço que sejam breves na entrega, por gentileza, porque temos muitos nomes, muitos galardoados. Nosso próximo agraciado é o engenheiro civil Carlos Alberto Fragelli. Graduou-se em 1953 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dedicou-se por mais de 60 anos a projetos de estruturas de concreto armado, protendido e de aço para edificações industriais, pontes, estádios, torres de transmissão de energia e de micro-ondas e galerias de metrôs. Entre os muitos projetos de relevância que participou em todo o país, destacam-se a estrutura da Cidade da Música, da Passarela do Samba, do Museu do Índio, do edifício da nova sede da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, entre outros. Integrante da Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, a BPE, e da Associação Internationale de Pontes et Charpentes, indicado pela Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, a BPE, convidamos Carlos Alberto Fragelli para receber o diploma do mérito profissional das mãos do senhor chanceler da Comissão do Mérito do CREA-RJ, engenheiro civil Luiz Carneiro de Oliveira, e do excelentíssimo senhor vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, engenheiro civil Fernando McDowell.
Aproveitamos para agradecer as presenças dos conselheiros Jorge Saraiva, André Lisandro e Márcio Queiroz. Muito obrigada. Nosso próximo agraciado é o geólogo Cássio Roberto da Silva, graduado em Geologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1977, concluiu mestrado pela Universidade de São Paulo e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor dos livros Geologia Médica no Brasil e Geodiversidade do Brasil, além de ser coautor de outras 2 publicações. Atualmente é pesquisador em Geociências no Departamento de Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Indicado pelo conselheiro do CREA-RJ, geólogo Benedicto Humberto Rodrigues Francisco, convidamos Cássio Roberto da Silva para receber o diploma do mérito profissional das mãos do senhor presidente em exercício do CREA-RJ, engenheiro mecânico Paulo César Smith Metri, e do senhor, do geólogo, o conselheiro Benedito Humberto. Ele se encontra presente? Tá? Então, e do conselheiro do CREA-RJ, geólogo Benedito Humberto Rodrigues Francisco, a quem agradecemos a presença aqui no plenário. Muito obrigada, pessoal. Nosso próximo agraciado é o engenheiro civil José Luiz Alexandre Ramos. Graduou-se pela Faculdade de Engenharia Souza Marques em 1978. Possui, entre outros cursos, de extensão e aperfeiçoamento profissional, MBA em Gestão Empresarial e Administração e em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua trajetória teve início na construtora Norberto Rodebrecht, ainda em 1978, onde ocupou diversos cargos. Atualmente, diretor de Engenharia, Manutenção e Sustentabilidade da concessionária Supervia. Participou de diversas obras de infraestrutura, tais como as ampliações dos aeroportos Internacional Tom Jobim e Santos Dumont, e da Base Naval da Marinha no programa de construção de submarino. Indicado pelo Clube de Engenharia, convidamos José Luiz Alexandre Ramos para receber o diploma do mérito profissional das mãos do chanceler da Comissão do Mérito do CREA-RJ, engenheiro civil Luiz Carneiro de Oliveira, e do e do ex-secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Muniz. E do presidente Paulo Metri. Aproveitamos também para agradecer a presença do vice-presidente da ENFER, diretor aqui do CREA-RJ, conselheiro Alexandre Júlio Lopes de Almeida. Nosso próximo agraciado é o engenheiro civil José Schipper. Graduou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1962, diretor-presidente da Schipper Engenharia, fundada em 1963, participou da construção de mais de 135 empreendimentos entre edifícios residenciais, comerciais, hotéis, clínicas e escolas. Há mais de 30 anos é assessor de perícias e avaliações da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro.
Participou da diretoria do IBAP, antigo Instituto de Engenharia Legal, onde ocupou vários cargos. Foi conselheiro e diretor no CREA-RJ, atualmente é conselheiro do Clube de Engenharia. Indicado pela CAERJ, pelo IBAP, pela ABENC, pela SOBES, pela ABEA e pela Câmara Especializada de Engenharia Civil, convidamos José Schipper para receber o diploma do mérito profissional das mãos do presidente em exercício do CREA-RJ, engenheiro mecânico Paulo Metri, e do deputado estadual, engenheiro civil Eliomar Coelho. Ele foi indicado também pela Enfer, só corrigindo aqui, desculpa. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo e antecipar o livro do mérito numa situação apenas por uma questão de saúde, gente. O próximo agraciado com o livro do mérito é o engenheiro mecânico e naval Nobu Oguri, formado na primeira turma de engenharia naval na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1959, foi membro do Conselho de Administração do estaleiro EISA e integrante do Fórum da Indústria Metal Mecânica da Firjan. Foi consultor da empresa Enseada Industrial Naval, Indústria Naval. Presidiu o Sindicato da Construção Naval e foi membro fundador, conselheiro e presidente por diversos mandatos da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval. Atuou ainda por mais de 10 anos como professor de Engenharia Naval da UFRJ. Na sua gestão na Istibras, onde chegou à vice-presidência, foram construídos e entregues 172 navios. Ainda nessa organização, criou o programa de qualidade de produção denominado Operação Zero Defeito. No estaleiro EMAC, foi o engenheiro responsável por sua recuperação econômica. Em 2004, recebeu a medalha Tiradentes e o título de cidadão honorário fluminense pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Representando o engenheiro mecânico e naval Nobu Oguri, cujo nome foi indicado pelo conselheiro do CREA-RJ, engenheiro mecânico Jorge Saraiva da Rocha, convidamos o filho Vitor Oguri para receber o livro do mérito das mãos da conselheira do CREA-RJ e membro da comissão do mérito, engenheira naval Cládice Diniz, e do senhor presidente da multa ainda está aí, não, né? Já saiu. Já foi. Então, da senhora Cládice Diniz, por gentileza. Não, e o Evaldo Valadão. Ah, sim. E o conselheiro Evaldo Valadão, também membro da comissão do mérito do CREA-RJ. Muito obrigada. Retomando, então, para o diploma do mérito, nosso próximo agraciado é o engenheiro agrônomo Marcos Gervásio Pereira. Graduou-se pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1988,
onde também concluiu o mestrado e doutorado, ambos em agronomia, com ênfase em ciência do solo. Publicou diversos artigos e trabalhos técnicos, recebendo vários prêmios, homenagens e títulos por suas obras. Orientou diversas teses de mestrado e doutorado na Universidade Federal Rural, onde também foi chefe do Departamento de Solos e coordenador do curso de pós-graduação em agronomia. Atualmente, professor titular do Departamento de Solos em programas de pós-graduação. Indicado pelo Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, convidamos Marcos Gervásio Pereira para receber o diploma do mérito profissional das mãos do conselheiro da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado do Rio de Janeiro, engenheiro agrônomo Jorge Antônio da Silva, e do chanceler da Comissão do Mérito do CREA-RJ, engenheiro civil Luiz Carneiro de Oliveira. Obrigada. Nosso próximo agraciado é o engenheiro mecânico Pedro Carlos da Silva Teles. Desculpa, gente. Ele vai ser representado pela filha. Eu vou já dizer o nome dela, tá? Um momentinho. É a Maria Lúcia da Silva Teles, é porque é uma ordem que a gente segue, né? No final que a gente fala. Graduou-se em 1947 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde por mais de 4 décadas lecionou. Por gentileza, silêncio, pessoal, na plateia. Graduou-se em 1947 pela Escola Nacional de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde por mais de 4 décadas lecionou, sendo responsável pela criação da disciplina Equipamentos Industriais e do curso de Engenharia Mecânica. Foi professor do Instituto Militar de Engenharia e do curso de pós-graduação de engenheiros da Petrobras. Participou do projeto e construção de 4 navios-tanque no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro e por mais de 10 anos trabalhou na Shell do Brasil. Chefiou a seção de projetos mecânicos na refinaria Duque de Caxias da Petrobras. Foi chefe do setor de caldeiraria da divisão de projetos industriais da Petrobras por mais de 20 anos. É autor de 5 livros técnicos, 8 livros sobre a história da engenharia do Brasil. Indicado pelo conselheiro do CREA-RJ, engenheiro mecânico Jorge Saraiva da Rocha, Pedro Carlos da Silva Teles será representado pela filha Maria Lúcia da Silva Teles para receber o diploma do mérito profissional das mãos da conselheira do CREA-RJ, a senhora a engenheira civil Yara Nagli, que também é da Comissão do Mérito, é a chanceler adjunta. E também do senhor presidente do CREA-RJ, é o senhor engenheiro mecânico Paulo Metri.
Muito obrigada. Pediria silêncio da plateia, por favor. Nosso próximo agraciado é o engenheiro eletrônico Ronaldo Sérgio De Biasi, graduado em Engenharia Eletrônica e mestre em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ronaldo Sérgio De Biasi possui o título de PhD em Electrical Engineering pela University of Washington. Traçou sua carreira com forte viés acadêmico no Instituto Militar de Engenharia. Atua de maneira relevante como orientador de dissertações de mestrado e doutorado. Escreveu diversos artigos científicos e publicou 8 livros técnicos. Atualmente, é professor emérito do Programa de Ciência dos Materiais do IME. Indicado pelo Instituto Militar de Engenharia, Ronaldo Sérgio De Biasi será representado por seu filho, Cláudio Coutinho De Biasi, para receber o Diploma do Mérito Profissional pelas mãos do presidente em exercício do CREA-RJ, engenheiro mecânico Paulo Metri, e a senhora Cládice Diniz, engenheira naval, membro da Comissão do Mérito e conselheira do CREA-RJ. A próxima agraciada é a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro, CEAERJ. Fundada em 1935, a CEAERJ é a entidade que congrega os profissionais da engenharia pública no Estado do Rio de Janeiro e em seus municípios. Seu objetivo é promover, valorizar e defender os interesses legítimos da classe, promover e patrocinar eventos que valorizem a qualificação de seus associados, bem como divulgar seus trabalhos e feitos. Atualmente, a entidade é presidida pelo engenheiro mecânico Haroldo Matos de Lemos, representando a CEAERJ, que foi indicada ao prêmio pela Câmara Especializada de Engenharia Civil e pelo conselheiro do CREA-RJ, engenheiro civil Márcio de Queiroz Ribeiro. Convidamos o presidente da CEAERJ, engenheiro mecânico Haroldo Matos de Lemos, para receber o Diploma do Mérito Profissional das mãos do conselheiro do CREA-RJ, engenheiro civil Márcio de Queiroz Ribeiro, e da chanceler adjunta da Comissão do Mérito, engenheira civil Yara Nagli. Bom, vamos voltar para a inscrição no livro do mérito. Neste momento, daremos início às homenagens aos agraciados com a inscrição no livro Laure ao Mérito CREA-RJ, que é concedido aos profissionais falecidos em reconhecimento ao seu valor manifestado aos seus familiares. Nosso agraciado agora é o engenheiro civil Celso Aprígio Guimarães Neto. Graduou-se na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1953.
Foi admitido como engenheiro do Estado do Rio de Janeiro, por meio de concurso público, trabalhando no Departamento de Águas, atual SEDAI. Integrou as comissões de avaliações e de perícias das encostas do Estado, além de ter participado do estudo e elaboração de revisões das normas brasileiras de avaliações de bem. Por mais de 50 anos, exerceu a atividade de perito e assistente técnico junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Foi professor em cursos de extensão e aprimoramento de avaliações e perícias de engenharia. Atuou na avaliação de empreendimentos hoteleiros. É autor do modelo de avaliação de hotéis e de avaliação de máquinas e equipamentos. Participou de comissões técnicas em congressos brasileiros de engenharia e perícias. Membro do Conselho Diretor do IBAP, antigo Instituto de Engenharia Legal, entidade que presidiu por 3 mandatos. Em âmbito nacional, presidiu o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, IBAP. Representando o engenheiro civil Celso Aprígio Guimarães Neto, cujo nome foi indicado pelo IBAP, convidamos a conselheira do CRJ, chanceler adjunta da Comissão do Mérito, engenheira civil Yara Nagli, para receber o livro do mérito das mãos do conselheiro do CRJ, membro da Comissão do Mérito, engenheiro mecânico de Operação Mecânica e de Segurança do Trabalho, Evaldo Valadão, e do excelentíssimo senhor vice-prefeito do Rio de Janeiro, engenheiro civil Fernando McDowell. O próximo agraciado é o engenheiro eletricista Luiz Antônio Meirelles. Graduou-se pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e adquiriu os graus de mestre e de doutor em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Lecionou na UFRJ por décadas, implantou e organizou por mais de 20 anos eventos de engenharia de produção na UFRJ. Foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Engenharia de Produção. Produziu diversos projetos técnicos de relevância. Participou ainda, junto com Darcy Ribeiro, do projeto do Museu do Homem. Seu mais recente projeto foi o ENGAT, no Instituto Nacional do Câncer, realizado junto ao curso de Engenharia de Produção da UFRJ. Tal projeto reduziu em cerca de 60% o tempo de espera entre a chegada do paciente com câncer de mama e o início do seu tratamento. Representando o engenheiro eletricista Luiz Antônio Meirelles, cujo nome foi indicado pelo SENGE, convidamos a viúva do engenheiro, senhora Gisele Fernandes, e o filho André Meirelles para receber o livro Laura ao Mérito das mãos do conselheiro do CRJ, engenheiro mecânico Jorge Saraiva da Rocha, e do deputado estadual, engenheiro Eliomar Coelho.
O próximo agraciado é o engenheiro civil Rogério Salomão Mussi, graduado pela Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora em 1971. Rogério Salomão Mussi coordenou grandes obras na usina nuclear de Angra dos Reis, como a construção do edifício do reator e turbogerador, bem como o túnel de Itaorna. No ramo empresarial, construiu diversas residências. Na Petrobras, participou de obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Comperj. Foi um dos fundadores da Associação de Engenheiros de Angra dos Reis. No CREA-RJ, foi conselheiro por 4 mandatos, desempenhando as funções de coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil e também vice-presidente do Conselho. Representando o engenheiro civil Rogério Salomão Mussi, cujo nome foi indicado pela Câmara Especializada de Engenharia Civil e pela Associação dos Engenheiros de Angra dos Reis, convidamos o filho do engenheiro Rafael Castelo Branco Mussi para receber o livro Laurea ao Mérito das mãos do conselheiro do CREA-RJ, engenheiro civil Carlos Eduardo Perdigão Schuch e da chancelera adjunta da Comissão do Mérito, conselheira engenheira civil Yara Nagli. Boa noite. Na verdade, eu queria apenas agradecer em nome do meu pai essa homenagem. Na verdade, é um reconhecimento de parte do trabalho dele como engenheiro, pelo menos na parte vinculada ao conselho, né, onde ele foi inicialmente inspetor, levou a inspetoria do CREA para Angra dos Reis, posteriormente como conselheiro, coordenador da Câmara de Engenharia Civil e, por último, no primeiro ano desse último mandato, do presidente Reinaldo, como primeiro vice-presidente. Então, agradeço essa homenagem como um reconhecimento do trabalho dele, pelo menos nessa parte aí, junto ao Conselho. Obrigado. O próximo agraciado é o engenheiro civil Rubens Beirod Paiva. Diplomou-se em engenheiro civil em 1954 pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, onde militou no movimento estudantil da campanha O Petróleo é Nosso. Na universidade, foi presidente do Centro Acadêmico e vice-presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. No exercício das atividades profissionais, foi diretor de empresas de engenharia e construção. Teve, sob sua responsabilidade técnica, obras de edifícios públicos e privados, conjuntos habitacionais, pontes, entre outros projetos. Sua vida política recebeu impulso em 1962, ao ser eleito deputado federal por São Paulo. Em 1964, com o golpe militar, teve seu mandato cassado e se exilou na Iugoslávia e na França. Durante o voo até Buenos Aires, a fim de se encontrar com João Goulart e Leonel Brizola, conseguiu esgueirar-se e voou até São Paulo, chegando de surpresa em sua casa. Mudou-se com a família para o Rio de Janeiro e voltou a exercer a engenharia, até ser preso em 1971. Rubens Paiva, entre outras ações históricas, contribuiu para a elaboração de uma das principais conquistas dos profissionais da engenharia, a Lei 4960-A, conhecida como a Lei do Salário Mínimo Profissional. Representando o engenheiro civil Rubens Paiva, cujo nome foi indicado pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro, convidamos a membro da Comissão do Mérito, engenheira naval Clárice Diniz, para receber o livro Laurea ao Mérito das mãos do diretor do SENGE, engenheiro civil... Desculpa, gente. Vai ser a Clárice. A
A Cláudia recebe das mãos de quem? Ela que vai entregar, o Marco Antônio que vai receber. Ah, tá certo, gente. Então tá, desculpa. Vai ser o Marco Antônio Barbosa que vai receber. Então tá, desculpa, vamos lá. O engenheiro mecânico Marco Antônio Barbosa vai receber o livro Laura ao Mérito das mãos da Cláudia Diniz, conselheira e membro da Comissão do Mérito. Desculpa, conselheiro Evaldo Valadão, pode participar também dessa entrega dessa foto? Posso. Obrigada. Senhoras e senhores, nesse momento, passamos a palavra ao conselheiro Luiz Carneiro, que é o chanceler da Comissão do Mérito, para encerrar o evento, e depois uma palavrinha também do senhor Paulo Metri. Então, primeiro fala o presidente, depois eu encerro. Senhoras e senhores, esse evento nos orgulha muito aqui, nós do CREA. Agora, eu não poderia acabar esse evento sem antes dizer umas palavras que talvez sejam um pouco duras. Graças à nossa engenharia, o nosso poderio estava sendo projetado internacionalmente e isso causou muita desprazer para outros países do mundo, para outros grupos econômicos, e nós tivemos um ataque geopolítico grandioso. Conseguiram acabar com as nossas exportações de proteína, conseguiram acabar com as nossas exportações de engenharia, acabaram com boa parte da engenharia nacional. Enfim, isso não é uma coisa que aconteceu casualmente. Isso é um projeto de poder. Infelizmente, o Brasil estava se projetando demais no mundo. Mas nós poderemos recuperar tudo de novo, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom, quero agradecer muito a presença de todos, parabéns aos nossos homenageados, e quero convidar, nós temos um coquetel aqui do lado, preparado pela Yara, deve estar bom. Então, muito boa noite, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.